Bom dia, meninos do oitavo ano. Essa é a aula espelho do dia 21/10/2020. Na aula anterior, nós estávamos corrigindo as atividades da página 265, corrigimos a questão 4 e agora nós vamos passar para a questão 5. A questão 5, ela está relacionada com o dínamo. O dínamo é um tipo de gerador, de transformador de energia que algumas bicicletas antigas tinham para acender, né, o farol, produzir energia elétrica e acender o farol. Então, observando a figura de um dínamo aqui, ele pergunta como é que o dínamo funciona, né? Aí, como vocês responderiam? O dínamo funciona da seguinte forma: quando pedalamos a bicicleta, o pneu da bicicleta gira e aí o movimento mecânico da bicicleta é transferido para essa parte aqui que encosta no pneu. Essa parte começa a girar, gira uma turbina que está aqui dentro, e essa turbina transforma a energia mecânica do movimento em energia elétrica, que é usada para acender o farol. Então, assim que vocês responderiam, né? Que os dínamos, uma parte dele fica encostada no pneu da bicicleta, que quando ela se movimenta, parte do dínamo encosta no pneu e gira, e transforma a energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica acende a lâmpada do farol e ilumina o ambiente. Então, essa seria a resposta. O dínamo é uma forma de transformação de energia mecânica em energia elétrica, tá? Dá para produzir grandes dínamos desse, você pedalando, produzir energia para sua casa, para ligar seu computador e tudo, mas você teria que pedalar muito para gerar essa quantidade de energia. Complete adequadamente a sequência abaixo com as palavras e expressões do quadro a seguir. As palavras são elétrica, geradores, usina eólica, movimentos e mecânicos. Ó, letra A. As usinas são geradores elétricos mecânicos. Então, toda usina é um gerador elétrico e mecânico, pois transformam energia mecânica dos movimentos em energia elétrica. Então, todo gerador ele é capaz de pegar a energia mecânica de movimento de alguma coisa, ou você pode movimentar ele através de energia da água, no caso das hidrelétricas, energia do vento, no caso das usinas eólicas, e energia de água quente de vapor, no caso das termoelétricas, tá? Então, você pode usar vários tipos de energia para movimentar as hélices ou as turbinas, e essas turbinas vão gerar eletricidade e produzir energia elétrica. Bom, a usina eólica provoca alteração de paisagem e pode ameaçar as aves se construída em rotas de migração. As vantagens desse tipo de usina são não emitir poluentes na atmosfera e ser considerado uma fonte de energia renovável. Então, o vento é uma fonte de energia renovável, não vai liberar fumaça, nada na atmosfera, mas pode provocar alteração na paisagem que vai ameaçar as aves, porque como você instala esses ventiladores gigantes, essas grandes hélices, isso o passarinho não consegue observar, não consegue ver. E quando ele está migrando, voando, ele pode ser atingido por essas hélices e acabar morrendo. Então, quando forem instalar esses tipos de usinas, principalmente em regiões marinhas, que muitas aves migram de continentes para ir lá comer, descansar ou reproduzir nessas áreas, tem que tomar cuidado para não instalar nessas rotas para diminuir os impactos ambientais desse tipo de construção. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a eletroestática. A eletroestática, meninos, é uma forma de eletrização da matéria dos objetos que ocorre conosco todo dia. Se vocês pararem para pensar, essas semanas atrás, né, antes das chuvas, quando estava bem quente, bem seco, vocês costumavam tomar choques, não é? Quando vocês encostavam em alguma coisa de metal, na chave, na porta do carro, no chuveiro de casa, ou às vezes você encostava na sua mãe, no seu irmão e acabava tomando choque. De onde vem esse choque?
Esse choque vem da eletricidade estática, tá? A eletricidade estática, ela foi descoberta, a eletrização estática, por um cientista, um físico inglês chamado William Gilbert, em 1500 e poucos para 1600, tá? Nessa época, ele trabalhava em um laboratório e ele tinha um museu lá que tinha um âmbar. Âmbar é uma resina de árvore que se tornou um fóssil, que se petrificou ao longo do tempo. Nessa resina, normalmente, alguns insetos se aprisionam nela, ficam presos nela e viram um fóssil. Tá? No filme Jurassic Park, é desse fóssil que eles extraem o DNA de dinossauros, né, de um muriçoca que picou os dinossauros para produzir os dinossauros por clonagem. Tá? Isso lá é filme, né? Isso aí não dá para fazer na realidade, porque isso aqui tudo virou pedra. Então ele pegava esse âmbar e começou a limpar um âmbar com um pano. Ele pegou e esfregou o âmbar com pano, esfregou, esfregou, esfregou para limpar. Depois que ele tinha esfregado, ele colocou na mesa e na mesa existiam algumas penas que tinha lá perto da mesa. Quando ele colocou isso perto das penas, as penas foram atraídas e grudaram no âmbar. Então, quando ele observou isso, ele falou: o que aconteceu com esse âmbar? Ele ficou parecendo um imã, né? Ele atraiu as penas. Então, o Gilbert, né? Ele entendeu que quando ele esfregava um corpo, esse corpo adquiria uma carga elétrica. E essa carga elétrica deixava ele eletrizado. E ele eletrizado, ele atraía outros corpos. Tá? Bom, corpos e suas cargas elétricas. A matéria ela é feita por átomos, tá? Os átomos são as menores partículas da matéria e os átomos são compostos de prótons e nêutrons no núcleo e eletrosfera que leva as partículas chamadas de elétrons. Então, se você pegar um átomo, ele é feito de prótons e nêutrons. Os prótons são essas carguinhas positivas em verde aqui, ó. Os nêutrons são essas azuis, e aqui em volta fica girando os elétrons, que são as cargas negativas, aqui, ó, amarelinho negativo. Isso aqui é um átomo. A maioria dos átomos são neutros, ou seja, o mesmo número de carga positiva tem que ter de carga negativa. Se eu tiver 3 cargas positivas, eu tenho que ter 3 elétrons para anular. Cada positivo tem que anular um negativo. Ok, meninos? Então, isso é um átomo neutro. A maioria dos átomos estão neutros no universo. Só que alguns átomos acabam adquirindo carga elétrica. Pode ser como aconteceu lá com o âmbar. O âmbar, quando ele foi esfregado, ele adquiriu carga elétrica. Se ele não fosse esfregado pela lã, ele ia continuar neutro, não atraindo ninguém. Então, quando um átomo perde elétrons, ou seja, ele tinha aqui 3 elétrons, ele perdeu um, né? Alguém esfregou, arrancou um elétron dele. Se arrancou um elétron, ele vai ter 3 prótons e 2 elétrons. Se o próton está em maior quantidade, quer dizer que ele adquiriu carga positiva. Se o elétron que foi arrancado desse aqui caiu nesse outro átomo e ele ganhou mais um elétron, tá vendo? Ele tem 4 elétrons e 3 prótons. Se os prótons estão em menor número do que os elétrons estão em maior número, quer dizer que o átomo adquiriu uma carga negativa. Então, existem átomos positivos e átomos negativos. E os átomos neutros. O neutro, o mesmo número de positivo, tem que ser igual ao do negativo. O positivo, átomos positivos, são aqueles que têm mais prótons do que elétrons. E átomos negativos são os que têm mais elétrons do que prótons. Tá? A ciência descobriu que sobre cargas elétricas, né, os corpos eletrizados, quando eles tinham a mesma carga elétrica, se eles fossem positivos e positivos, ocorria um fenômeno chamado de repulsão. Eles se afastavam um do outro. Tá vendo? Positivo com positivo se afasta, negativo com negativo se afasta. Quando eles tinham cargas diferentes, ou seja, opostas, o positivo
e o negativo, eles se atraíam. Então, se descobriu que cargas elétricas iguais se repelem e cargas opostas ou diferentes se atraem. Então, é daqui que vem aquele ditado, né, que os opostos se atraem. Porque quem se atrai são os opostos elétricos. O negativo atrai o positivo, ok? A carga negativa atrai a carga positiva. Bom, no seu livro aí, ele pede para você construir um eletroscópio, que é essa atividade prática de ciências aí. Isso aqui seria o eletroscópio. Ele é produzido, né, com cartolina, com tira de papel alumínio, fita adesiva, canudo plástico, massa de modelar, tampinha de PET. E aí você pode seguir esse espaço e fazer ele na sua casa. Bom, a gente tem vários tipos de eletrização. A primeira eletrização ela é feita por atrito, ou seja, quando eu esfregar o canudo, né, com um pano, eu vou eletrizar o canudo. Se eu pegar o canudo e esfregar com papel várias vezes, ele vai ficar eletrizado, ou seja, ele vai adquirir uma carga elétrica. Normalmente ele adquire a carga elétrica negativa, ele fica com mais elétrons do que próton, porque ele arranca elétrons do pano, tá? E aí os elétrons do pano vai para o canudo e o canudo fica carregado eletricamente. Se eu encostar esse canudo elétrico negativamente no nosso eletroscópio, que estava neutro, as cargas positivas vão ser atraídas pelos negativos do canudo. E aí elas vão se acumular aqui em cima, deixando essa parte todinha negativa. Quando essa parte aqui fica toda da mesma carga, lembra que cargas iguais se repelem, negativo com negativo vai se repelir, e você vai observar essa estrutura aqui levantando, tá? Normalmente está assim, né? A placa inicial fica neutra, e quando você encosta o canudo eletrizado, ocorre esse fenômeno, né, da eletrização por contato. Isso é eletrização por contato, é quando eu encosto um corpo neutro em outro corpo carregado. O corpo carregado faz com que o corpo neutro fique carregado novamente. Isso aqui é eletrização por contato. Ó. Encostei o canudo negativo numa substância negativa, e a neutra. Aí ela ficou carregada negativamente. Existe outro tipo de eletrização que é por indução. Nessa eletrização, meninos, não precisa encostar, é só chegar perto, tá? É só eu pegar um corpo neutro e chegar ele perto de um corpo eletrizado, com carga. Então, não precisa encostar. Então, eu chego o canudo próximo, não encosto, e aí, por indução, tá vendo? Ó? Quando eu chego pertinho o canudo aqui, o canudo está negativo, que eu já tinha esfregado ele, chego perto desse corpo neutro, o corpo neutro começa a atrair as cargas positivas para cá, e aí, quando você encosta a mão nele, as cargas positivas vão se acumulando no papel até que ele faça a repulsão, positivo com positivo. Então, não precisa encostar, é só de chegar perto, já pode eletrizar. Então, existem 3 tipos de eletrização: por contato, por indução e por atrito. Aqui também te ensina a fazer, né, eletrizar um objeto. Você pode fazer esse experimento em casa, se vocês quiserem, né? É simples, por indução. E aplicações da eletrostática, né? Em que utiliza a aplicação da eletrostática? Nós podemos utilizar a aplicação da eletrostática na agricultura. Na agricultura, né, as plantas elas sofrem com ações de insetos, fungos, bactérias que podem causar doença e diminuir a produtividade. E para isso, você pode combater tanto com controle biológico, usando outros insetos, outros predadores para acabar com esses e ajudar o agricultor, ou você pode recorrer a soluções químicas, né? Que é a utilização de agrotóxicos ou substâncias químicas sobre as plantas. Só que, como você usa o agrotóxico pode se espalhar, cair no solo, cair em outras áreas,
e contaminar outras plantas, outros organismos, animais e causar problemas ambientais e até doenças nos homens. Então, para melhorar a eficiência do agrotóxico, a ciência, né, descobriu uma pulverização eletrostática. O que significa isso? Eles carregam o agrotóxico com carga negativa, deixam ele com carga negativa, e as plantas elas têm carga negativa, positiva no agrotóxico e negativa na planta. Então, quando eles borrifarem, as gotículas de agrotóxico vão ser atraídas só para a planta. Eles não vão cair em outras áreas e não vão contaminar outras regiões, tá? Então, é uma forma de utilização da eletrostática no dia a dia. Outra forma é a pintura eletrostática. A pintura eletrostática, ela faz da seguinte forma: ela carrega a tinta, que ela é uma tinta em pó, tá? Ela carrega essa tinta negativamente e deixa a peça que vai ser pintada carregada positivamente. Então, quando eu borrifar a tinta, ela vem negativa, ela vai ser atraída para a peça e ela vai tingir a peça como um todo e não vai desperdiçar tinta. Ela vai grudar em todas as regiões da peça porque as cargas elétricas vão se atrair. Então, utiliza muito na indústria automotiva para pintar carro, eles usam dessa forma para não desperdiçar tinta, né, ser menos prejudicial ao ambiente, e a tinta vai grudar em todas as partes do carro. Bom, outra parte no cotidiano da nossa vida que a gente, além de tomar choquinhos, né, nos metais, nos ambientes da eletricidade estática, é a questão dos raios, tá? Os raios, eles são a manifestação da eletricidade estática do planeta. As nuvens, elas são neutras normalmente. Quando elas começam a ficar pesadas, a acumular água, elas começam a acumular cargas, ou seja, em cima da nuvem vai ficando positivo e embaixo vai ficando negativo. As cargas negativas vão atraindo cargas da Terra, da distância da Terra. Então, a Terra vai ficando positiva porque o céu está negativo. E aí, essa diferença de carga faz uma atração. O positivo atrai os negativos. Aí os elétrons negativos tentam passar pelo ar. Como o ar é o pior condutor elétrico, que dos piores condutores elétricos que existem, né? O ar tem dificuldade para passar a eletricidade, perdão, tem dificuldade para passar no ar, ela vai tentando achar o melhor caminho. E aí por isso que os raios são todos tremidos assim. Ela vai tentar passar por aqui, que não foi o melhor caminho, ela volta, ela vai descendo por aqui, que é o melhor, vai descendo, 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 tenta passar por outro, não consegue, aí volta, vai descendo, descendo, até ela atingir o caminho mais curto entre o céu e a terra, que seria essa árvore aqui. Aí o raio cai na árvore. Então, a eletricidade, ela tenta sempre buscar o menor caminho, a menor distância entre o céu e a terra. Então, dica para vocês, se um dia vocês estiverem em um pasto, né? Um pasto lá de grande, tiver começando a chover, se você vê que começou a cair descarga elétrica, começou a acumular raio, o que você deve fazer? Não pode correr para debaixo de uma árvore, porque é grande probabilidade do raio cair na árvore, porque é a menor distância, né? E também você não pode ficar em pé. Se você ficar em pé, talvez você seja a menor distância entre o céu e a terra naquele local. E aí é melhor você deitar no chão. Você deita no meio do pasto e fica esperando a chuva passar, para que os raios parem de cair. Também não pode chegar perto da cerca, porque na cerca tem metal, né? A cerca é feita de metal e o metal atrai a eletricidade também. E aí pode cair um raio na cerca. Então, essas são o uso, né, da eletricidade estática na formação de raios. E se um raio cair no carro? Se um raio cair dentro do veículo, meninos, o veículo é de plástico, então lá dentro do veículo fica isolado. O plástico e a borracha são isolantes elétricos, eles não deixam a eletricidade passar. Então, se um raio cai no carro, a eletricidade fica toda no metal do carro por fora. E se vocês estiverem lá dentro, vocês estão a salvo. Você só não pode sair.
Na hora que você sai do carro, né, pisa no chão, a eletricidade que está aqui fora passa por você para chegar no chão. Aí você toma um choque, tá? Então, ó, quando a gente também toca em um carro que andou no vento, o vento passou por ele e deixou ele carregado eletricamente, você acaba tomando um choquinho de encostar no carro. Por quê? Porque a lataria está toda eletrizada por atrito com o ar, e aí você acaba puxando esses elétrons para o seu corpo que estava neutro, tá? Então é isso, meninos. Na próxima aula eu quero que vocês respondam essas atividades para a gente fazer a correção, tá? Então até o nosso próximo encontro.